Nesse vídeo eu vou falar quanto que rendeu investir no exterior nos últimos 20 anos, mais ou menos também, mais ou menos nos últimos 10 anos, fazendo sempre um paralelo entre investimentos feitos no Brasil e investimentos feitos nos Estados Unidos, tanto em ações individuais, vou escolher algumas ações, quanto alguns índices, algumas médias de mercado de forma geral. Então, para quem é novo aqui, meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria de longo prazo, uma carteira de aposentadoria global, investindo tanto no Brasil quanto no exterior, mas especialmente em renda variável. Eu vou fazer esse vídeo para mostrar para você de forma comparativa como que funciona a Bolsa Brasileira de forma geral e o que você pode esperar de investimentos no Brasil em comparação com investimentos no exterior. Primeira coisa é o seguinte, a gente tem que sempre comparar investimentos comparáveis na mesma moeda. Não adianta nada eu comparar um investimento feito em reais com um investimento feito em dólares, porque o dólar tem muito menos inflação, então consequentemente sempre vai aparecer que o investimento feito em real ele cresceu mais, quando na realidade sempre é uma desvalorização da moeda e consequentemente uma perda do poder de compra, então não adianta um ativo subir mais se aquela moeda vale menos, você vai conseguir comprar menos coisas no fim da linha, então tem que sempre usar a mesma moeda. Esse aqui é o retorno da Bolsa Brasileira nos últimos 20 anos mais ou menos em dólares, tá? Então isso aqui é em dólares. Então se você tivesse $1 e você quisesse colocar no Brasil, é mais ou menos esse o retorno que você teria ao longo do tempo. A gente tem que fazer uma comparação inicial com o preço do petróleo. Isso aqui é a cotação do barril de petróleo mais ou menos nos últimos 25 anos, tá? Você vê que tem uma correlação praticamente perfeita com a Bolsa Brasileira em dólar. Teve uma subida muito forte aqui entre o buraco de 2002 e o pico de 2008, depois teve a crise, depois uma queda e agora uma pequena recuperação de 2016 até agora com uma nova queda. Quando a gente observa, por exemplo, aqui a partir da crise de 2008, a correlação era quase perfeita. Isso porque, para mostrar para você que a Bolsa Brasileira e o Brasil como um todo é um país extremamente dependente das commodities internacionais, de minério e de outras commodities internacionais, principalmente com o petróleo. Tá? O Brasil, de um ponto de vista internacional, ele é um tipo de investimento bem arriscado. Quando a gente olha quem investe na nossa bolsa e quem de fato gera os preços dos nossos ativos, são os investidores internacionais. Metade da nossa bolsa, mais ou menos, é propriedade de pessoas estrangeiras, de fora. Então, se o Brasil é arriscado, se o Brasil, que é um país exportador de commodity, é arriscado, como quando o petróleo cai, por exemplo, que tem crise, o petróleo cai como aconteceu em 2008, como aconteceu em 2015, como está acontecendo agora de novo, você vê que sempre tem quedas do petróleo. Os investidores internacionais em crises querem tirar o dinheiro de lugares arriscados e querem colocar para lugares mais seguros. Então eles acabam sempre vendendo as posições que eles têm nos países emergentes, especialmente os países exportadores de commodities como o Brasil, e consequentemente as nossas ações acabam se desvalorizando, acabam caindo. Então se você coloca dinheiro na Bolsa Brasileira, você tem que saber que você está sujeito ao mercado internacional e você está sujeito às suas ações desvalorizarem quando os investidores estrangeiros tirarem o dinheiro daqui em crises. Tá, então assim, isso aqui é muito real, tá? Por exemplo, quando a gente observa a Bolsa da Rússia, tá? Para você entender. Quando a gente observa aqui nos últimos 10 anos de 2008 até agora, você vê que a correlação da Bolsa é da Rússia, que é um país também exportador de petróleo, exportador de gás, é um exportador de commodities para a Europa. Você vê que tem uma correlação quase perfeita com a Bolsa Brasileira. O que aconteceu na Rússia aconteceu no Brasil. Então isso aqui é muito claro que na realidade não são só os brasileiros que determinam para onde vai a Bolsa Brasileira, tá? Aí você pode me dizer, não, mas Otávio, tem empresas no Brasil, eu não vou ficar investindo de forma geral na Bolsa Brasileira, eu não vou ficar investindo em Petrobras, eu vou investir em empresas independentes. Quando você olha aqui como é que se comportaram empresas dentro do Brasil, mas independentes dessa questão do petróleo, como por exemplo bancos, vamos pegar por exemplo o Itaú aqui, a gente olha o Itaú em dólares, ele teve uma correlação muito parecida com a Bolsa Brasileira. O em vermelho aqui é o Itaú em dólares, tá? Teve uma correlação muito parecida. Então, por exemplo, se você tivesse investido no Itaú em 2010 em dólares, hoje você teria quase metade do valor praticamente, né? Então você tem que considerar isso. Apesar de empresas não estarem sujeitas a commodities diretamente, tão somente pelo fato delas estarem no Brasil,
você já tem o risco das commodities e o risco do Brasil, porque metade das pessoas que detêm as ações são estrangeiras e tiram o dinheiro daqui quando tem crise. Então, as ações, mesmo que não tenham nada a ver, elas caem. E mesmo isso acontece mesmo com empresas, por exemplo, como agora as queridinhas do mercado, a Engie, por exemplo, que é aquela empresa de energia elétrica que todo mundo gosta. Esse aqui também é um retorno dela em dólares nos últimos 15 anos mais ou menos. Ela teve um retorno de fato superior ao Ibovespa, mas você vê que é bem correlacionado. De fato, apesar de você ter escolhido, por exemplo, essa empresa, que é uma empresa muito boa, na realidade cresceu muito ao longo do tempo, você também poderia ter escolhido empresas no Brasil que não foram tão boas assim. Quando a gente tira a Engie, por exemplo, e a gente coloca uma empresa como, por exemplo, a Ambev, você vê que a Ambev, ela cresceu muito aqui, ó, dos anos 2000 até 2013, ela cresceu bastante, aqui multiplicou seu dinheiro praticamente por 26, certo? Aqui de 2002 até 2014, ele multiplicou seu dinheiro por 12 vezes, tendo um resultado bem superior à média do mercado brasileiro. Aqui a Ambev em dólares, tá? É a ação da Ambev, que é de uma empresa que atua bem internamente no Brasil, então ela é muito dependente do mercado interno, e ela cresceu bastante. Mas você vê, todo mundo em 2013 falava que a Ambev era maravilhosa e tudo. Olha o que aconteceu depois, né? Ela teve um resultado não tão bom assim. Se você tivesse colocado seu dinheiro em Ambev ali mais ou menos em 2013, quando estava todo mundo dizendo que ela era maravilhosa, hoje você teria perdido 75% do seu dinheiro em dólares, tá? Se você, por exemplo, tivesse colocado em Ultrapar, que todo mundo falava que era maravilhosa, uma empresa muito boa também, cresceu bastante de 2002 até 2013, cresceu aí, multiplicou seu dinheiro por 14 vezes nesse período, tendo um resultado melhor do que o Ibovespa, do que a média do mercado brasileiro. Você teria tido um retorno muito bom se você tivesse investido no começo aí da subida do petróleo até 2013, mas depois disso, ó, empresas boas, pelo fato de serem muito caras, nem sempre conseguem se manter, nem sempre conseguem manter um patamar de rentabilidade que o mercado espera, e consequentemente elas caem rápido depois quando elas não conseguem entregar um resultado adequado que o mercado espera. Quando tem muita expectativa, qualquer quebra da expectativa para voltarem a ser uma empresa melhor, o mercado penaliza muito. Como é que ele penaliza? Abaixando o preço, né? Abaixando o preço. Você vê que você não tem sempre certeza do que acontece. Todo mundo pensa, não, eu vou investir só nas empresas boas agora, só que você não sabe. Naquela época, todo mundo achava que empresa boa era empresa que cresceu ultimamente. E isso não é verdade. Não é porque a empresa cresceu ultimamente que ela é melhor que as outras, tá? Agora, por exemplo, se fosse para fazer essa comparação, eu poderia pegar empresas boas, que são hoje boas, por exemplo, as empresas principalmente de tecnologia americana. E você vê a humilhação que foi, né? Por exemplo, mesmo você tendo investido aqui num período como, por exemplo, de 2004 até hoje, apesar da Engie ter crescido bastante e ter pegado aqui o crescimento do petróleo, as empresas de tecnologia depois foram muito superiores, né? Mesmo do pico da crise de 2008 até agora, multiplicaram seu dinheiro por 4 em dólares, tudo em dólar. Se você foi no fundo e conseguiu comprar no fundo, você multiplicou seu dinheiro por 7, né? Comparado com uma empresa como, por exemplo, a Engie, que é uma empresa muito boa de energia no Brasil. Então, assim, você nunca sabe se a empresa que você vai comprar vai continuar sendo boa no futuro, porque todo mundo acha que uma empresa boa vai continuar sendo assim, mas não é sempre verdade. Por isso que eu defendo você investir através de ETFs, que são os fundos passivos e que não tem essa discricionariedade, essa narrativa que a pessoa cria para justificar investir em uma empresa específica ou não, tá? Mas, por exemplo, você pode me dizer, tem empresas no Brasil que crescem muito, que são excelentes. Por exemplo, Lojas Renner, de 2008 até agora, ela multiplicou seu dinheiro por 10 vezes praticamente, né? Agora 10 vezes, 16 vezes antes da crise. É bastante dinheiro. Mas, no mercado americano, aqui no Brasil você tem 200 empresas líquidas para você poder investir. No mercado americano tem praticamente 4.500 na realidade. Então, assim, lá você encontra também oportunidades. Quando a gente, se é pra escolher a dedo e roubar dessa forma e escolher só aquelas que subiram aqui no Brasil, você também consegue fazer isso nos Estados Unidos. Então vamos ver, por exemplo, uma empresa que cresceu muito lá, a Domino's, de pizza, né? Aquela que faz pizza. De 2008 até agora cresceu muito mais que as lojas Renner, por exemplo. De 2009 até agora, ela cresceu 12.000%, né? Ela teria multiplicado seu dinheiro por 130 vezes, né? Uma coisa impressionante. Isso aqui em dólares, tá? Lojas Renner é em reais. Então você vê que não há um padrão de que no Brasil é melhor, nos Estados Unidos é melhor. O que existe é o seguinte, o Brasil é um país totalmente dependente das commodities, as ações dele variam junto com as commodities, consequentemente, se você investe em qualquer empresa no Brasil, você tem que saber que as empresas estão sujeitas a isso,
E não existe isso de que aqui tem empresa boa e nos Estados Unidos não tem, ou o contrário, aqui só tem empresa ruim. Não, ou simplesmente tem empresas boas aqui e tem empresas boas lá, só que você não sabe quais são as boas. Como eu mostrei aqui pra você, existiu empresas ótimas no passado que deixaram de entregar, como por exemplo Ambev, Ultrapar, não conseguiram manter o mesmo padrão e caíram muito e fizeram o investidor perder aí praticamente 3/4 do investimento. É como se você tivesse investido R$100 e depois você tivesse 30, 40, 20 reais. Então é uma coisa muito forte isso. E é isso que eu queria mostrar pra você. Você tem que sempre comparar a mesma moeda, ou seja, investimento em dólares com investimento em dólares. Você tem que comparar sempre o mesmo tipo de investimento, então ações específicas com ações específicas. E tem que comparar também, por exemplo, ETFs com ETFs. Quando a gente compara, por exemplo, a média do mercado brasileiro, que é essa daqui, com o S&P 500, que são a maioria das empresas americanas, é claro que se você pegar, por exemplo, do pico de 2002 até hoje, as ações americanas, mesmo tendo a crise da internet em 2002, mesmo tendo a crise financeira mundial em 2008, entregaram mais resultado em dólares do que investimento no Brasil. Você vê que o investimento no Brasil é muito mais volátil. Todo mundo gostaria, obviamente, de investir aqui no pico em 2002 e tirar o dinheiro em 2008, só que você não sabe disso, né? Você não sabe disso. Por quê? Porque isso aqui é dependente do petróleo, por exemplo. Você sabe se o petróleo vai subir? Eu também gostaria de saber, só que ninguém sabe. Agora, se você, por exemplo, demorou para investir um pouquinho, qualquer período que você demorou para investir, olha o que está acontecendo. Ó. O resultado do investimento no exterior compensa cada vez mais e o investimento brasileiro compensa cada vez menos. Se você chegou atrasado e investiu no pico da crise, nos Estados Unidos você teria ganhado 130% em dólares, no Brasil você teria perdido 70% em 10 anos. Então não é garantia necessariamente de que você vai ganhar dinheiro no longo prazo em 10 anos. Você tem que saber o que você está fazendo. Se você compra, por exemplo, no fundo, os investimentos nos Estados Unidos já teriam aumentado mais ainda. Se você tivesse esperado um ano entre o pico da crise e comprar no buraco, obviamente pagar metade do preço, a sua rentabilidade dobra, né? Em cima você teria tido uma rentabilidade de 120% e se esperou um pouquinho e comprou no buraco, você teria tido uma rentabilidade de 270%, uma rentabilidade bem maior. Então, assim, não tem como saber o que vai acontecer. O que se sabe é que o Brasil, dentro da escala de possibilidades mundiais, é um lugar extremamente arriscado, é um lugar em que metade dos investidores são internacionais, então, consequentemente, você está sujeito ao que os investidores internacionais fazem. Por exemplo, é a mesma coisa que se você decidisse colocar o seu dinheiro num país africano, por exemplo, África do Sul, Zimbábue, Angola, você colocaria seu dinheiro em Moçambique, em Angola? Talvez. É um lugar muito mais arriscado, você pode ganhar muito mais dinheiro ou não. E essa é a visão que os investidores internacionais têm, né? Então você tem que ter essa visão. E eu mostrei pra você nesse vídeo quanto que rendeu mais ou menos você investir ao longo do tempo, tanto no Brasil quanto no exterior, sempre usando o mesmo patamar de dólares. Mostrei também alguns ativos em reais, para você ter uma melhor compreensão do que espera você e de que é melhor você investir em um ETF, porque ele não supõe que você vai saber quais são as melhores empresas. Você vê que tem empresas ótimas no passado, quando você procura aí por notícias de mercado de 2010, 12, 13, as empresas ótimas naquela época não eram as mesmas empresas ótimas de hoje. Então você vê que é muito difícil acertar quais são as empresas que vão crescer no longo prazo. Então é mais ou menos isso que eu queria passar para você. Se fez sentido esse conteúdo, dá um like para eu saber que você gosta do conteúdo e comenta aqui embaixo se você investe no exterior, colocando o hashtag exterior ou hashtag Brasil para eu saber onde que você investe atualmente. Então é mais ou menos isso. Então se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum outro vídeo que eu for colocando por aqui. Beleza? Valeu!